Muito boa noite, obrigado pela simpatia e audiência. A proposta de lei de amnistia foi apreciada pelo Conselho de Ministros no passado dia 8 de novembro para crimes comuns ou militares com penas de prisão até 10 anos cometidos por nacionais ou estrangeiros nos últimos 7 anos, entre 12 de novembro de 2015 e 11 de novembro de 2022. Peculato e branqueamento de capitais são crimes tipificados no Código Penal de 2020, mas que não estão abrangidos. A última lei de amnistia, recordo, havia sido aprovada em 2015. Mas este diploma ainda vai ser discutido e aprovado pelos deputados da Nação. Em estúdio tenho hoje os juristas Sérgio Raimundo, Avelino Capaco, Sebastião 25 e Manuel Pinheiro. Muito boa noite a todos os ilustres convidados. Vou começar por si, professor Sérgio Raimundo. O que está na base desta proposta de amnistia transcorridos 7 anos desde a última aprovação em 2015? Bom, eu penso que devemos analisar essa questão em duas perspectivas, na perspectiva política e jurídica. Do ponto de vista político, é óbvio que esta proposta de lei visa comemorar o 47º aniversário da proclamação da nossa independência. Esta é a razão política? Em regra, as amnistias são aprovadas ou proclamadas em grandes efemérides nacionais e a independência é a maior conquista deste povo, portanto, justifica-se do ponto de vista político essa proposta. Do ponto de vista jurídico, eu acho que poderíamos ser um pouco mais ousados, porque, para além das amnistias, em regra, procurarem desafogar os tribunais e os órgãos de administração da justiça, como a investigação criminal e a própria PGR, que tem lá muitos processos que provavelmente vão ter que ser arquivados por força dessa lei. Isso vai desafogar a atividade desses órgãos. Por outro lado, também tem uma componente económica, é reduzir os custos que o Estado tem para com a manutenção da população penal. Vai reduzir a população penal e, em consequência disso, também os gastos relativamente à manutenção desta população. Mas eu entendo que, olhando um bocado para aquilo que é o contexto atual do nosso país, e é uma questão que não se quer calar, porque é uma questão transversal e atual, que é o problema do combate à corrupção. E olhando um bocado para aquilo que foram os primeiros 5 anos de mandato, do primeiro mandato do presidente João Lourenço, e o balanço, o resultado deste combate à corrupção nesses 5 anos, se devemos ser honestos, eu acho que é a altura de fazermos uma reflexão profunda e introduzirmos algumas correções na estratégia do combate à corrupção até agora levada a cabo. Porque combater a corrupção não é só na perspectiva de privar a liberdade das pessoas. Isso não interessa à sociedade. Aliás, a população hoje a sova, a boca miúda, estão cansados de ouvir esses processos de combate à corrupção que não traz comida à mesa das pessoas. Antes, pelo contrário, há muito mais gente sem comida na mesa e muita gente a comer nos contentores de lixo. Eu acho que o combate à corrupção só seria de facto aplaudido pela população se esta mesma população sentisse um impacto direto deste processo. E para isso, penso que é a altura de introduzirmos algumas correções pelo seguinte: grande parte dos bens a recuperar, ativos e até dinheiros, não estão localizados no território nacional. Daí que, se nós olharmos para as duas principais leis que foram criadas como instrumento do combate à corrupção, o repatriamento voluntário e a recuperação coerciva e perda largada, todos eles tendem a indiciar que os bens, na sua maioria, estão localizados fora do espaço geográfico nacional. Por isso é que a primeira falava em repatriar, portanto, só se repatria aquilo que não está dentro da pátria. E para isso é preciso olhar para a realidade de outros países, a realidade jurídica de outros países. E aqui eu chamaria a colação as palavras preferidas pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa quando da primeira visita oficial do presidente João Lourenço a Portugal, em 2018, acho que em outubro, novembro de 2018, e que este, como estadista e dado o seu perfil acadêmico, constitucionalista, foi muito mais diplomata em dizer ao presidente João Lourenço que o Estado português iria apoiar
o Estado angolano no combate à corrupção e à recuperação de ativos, mas atenção, ele põe aqui uma vírgula e diz o seguinte: desde que isso não põe em causa o sistema financeiro português. Está a dizer logo que quando o combate à corrupção e recuperação de ativos de bens que se encontram localizados no território português, colocar em causa o sistema financeiro português, cessa essa cooperação. Porque nós não estamos a falar de 100 mil kwanzas, nem de 1 milhão de kwanzas, estamos a falar de milhões e milhões de dólares. E nenhum Estado permita que saia de uma só vez tanta quantidade de dinheiro que pode pôr em causa a estabilidade financeira daquele país. Logo, cada um desses Estados vai usar as armas que tem. Mas também o antigo presidente José Eduardo dos Santos já tinha suspendido a cooperação estratégica com Portugal quando viu os interesses da empresária. Não, mas eu estou-me a referir ao caso concreto daquilo que é o combate à corrupção nesses 5 anos. Por isso é que eu estou a dizer que era preciso analisarmos com frieza, com coragem e humildade os resultados até aqui alcançados e tentar introduzir correções. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, na altura, ele foi mais direito e mais, vamos assim dizer, mais ríspido. Quando ele dizia, sim, o governo português vai apoiar o governo angolano a combater a corrupção e recuperar os seus ativos, desde que primeiramente nos provem a proveniência ilícita desses valores. Atenção, ele quando diz isso não fala, não é inocente, de forma inocente que ele faz essa afirmação. Ele faz essa afirmação com tanta convicção que dificilmente o Estado angolano vai provar lá fora que esses valores saíram daqui ilicitamente. Por que razão? Porque esse dinheiro não saiu daqui nos sacos nem nas malas. Esse dinheiro saiu pelo sistema bancário. E ao levantarmos processos crimes naqueles países, particularmente Portugal, no mínimo, os anteriores governadores do Banco Nacional de Angola e alguns administradores de bancos comerciais terão que ser constituídos também arguidos neste processo a título de encobrimento ou de cumplicidade. Mas só para rematar, professor, em 2019 a administração Trump também suspendeu, digamos, os ativos de Isabel dos Santos nos Estados Unidos, inclusive proibiu-a de entrar nos Estados Unidos. Mas eu não estou a dizer isso. Não, só estou a dizer que o problema não está só em Portugal. Não, só estou a dar o exemplo daquilo que é a nossa grande referência, porque nós quando falamos na recuperação de ativos, o primeiro alvo é Portugal. É lá onde se guarda o dinheiro. É lá onde está a maior parte onde se guarda ou onde se esconde o dinheiro? Deixa-me só concluir. Vamos distribuir vou já terminar o meu raciocínio. Só para dizer o seguinte. O António Costa, quando faz esta afirmação, está a querer dizer que você primeiro tem que me provar que este dinheiro veio de forma ilícita, porque eles têm lá documentos do Banco Nacional, dos bancos comerciais, a autorizar o movimento daqueles dinheiros. Logo, se você diz que aqueles governadores facilitaram a saída ilícita daqueles valores, no mínimo são encobridores, para não dizer cúmplices. E automaticamente estamos a pôr em causa também a idoneidade das instituições financeiras deste país. Quem garante aos países estrangeiros que, mudando um dia o governo de Angola, não venha um outro líder dizer que também esses movimentos que estão a ser feitos hoje são ilícitos? Não sei se está a ver o perigo deste caminho que nós estamos a trilhar. Para dizer o quê? Que era a altura de introduzirmos algumas correções na estratégia do combate à corrupção. E aproveitarmos esta ocasião, porque o importante é recuperar os ativos e os dinheiros, não é ter gente na cadeia, porque essas pessoas podem ir para a cadeia. E quanto mais gente for à cadeia, menos eles vão devolver. Mas estes crimes económicos não estão abrangidos nesta proposta. Não estou a dizer o contrário. Isto não é uma lei, isto ainda é uma proposta de lei. E sai daqui um recado para os nossos representantes na Assembleia Nacional, e aqui vai ser posta à prova dos 9, a separação de poderes e a interdependência dos órgãos de soberania, porque se os deputados aprovarem esta lei com as mesmas vírgulas e pontos, então fica em causa a separação de poderes e a interdependência. Obrigado, professor. Agora, os deputados vou dar a palavra ao professor. Vou já terminar. Senão o professor vai ficar com a bola toda, não é? Não, importante que nós saibamos distribuir. O essencial é dizer isso. Era uma soberana oportunidade para dizer assim: os crimes de peculato, de corrupção, os seus agentes ou as pessoas indiciadas em práticas desses ilícitos só beneficiarão desta amnistia se dentro do prazo X firmarem acordos com o Estado angolano no sentido de devolverem aquilo que conscientemente reconhecem ter obtido de forma ilícita. Obrigado, o Estado, sem encargos judiciais, porque os processos são onerosos e é preciso pagar advogados, estaria em curto espaço de tempo a recuperar muito dinheiro e ativos para
portanto, aquecer e acelerar a nossa Obrigado. economia. Obrigado, professor. Doutor Manuel Pinheiro, o doutor Sérgio Raimundo diz que há aqui duas razões para, digamos, esta proposta de lei. Uma é política e outra é jurídica. Concorda? Bom, em parte sim. As razões... Normalmente as amnistias são realizadas em momento de grandes comemorações ou para resolver questões políticas de grande alcance, para harmonizar questões políticas de grande alcance. Neste caso concreto, o motivo fundamental é a harmonização a maior socialização dos angolanos, mas é à luz do 47º aniversário da independência nacional, que é o maior feito realizado em Angola no século XX e que os angolanos têm o dever de perpetuar para as gerações vindouras. Mas tem outros elementos subjacentes, como aqueles que já foram elencados, os problemas econômicos, na gestão do estabelecimento penitenciário, o engarrafamento do sistema judicial com questões de pouca monta, o descongestionamento, a necessidade de descongestionamento do sistema judicial com questões de pouca monta e a necessidade mesmo também de humanizar certas relações. Portanto, muitas dessas pessoas que estão em conflito com a lei, em princípio, quando ela for publicada e entrar no ordenamento jurídico angolano, vai-se começar um processo de suspensão da execução de algumas penas, vai haver um processo de extinção de algumas penas, inclusive alguns processos que estão a ocorrer em instrução processual também serão arquivados, uma vez que estarão neste âmbito dos 10 anos, salvo daqueles crimes que estão excluídos pela própria amnistia. E mais, essa amnistia é para os nacionais, para os estrangeiros, que incorreram em crimes que estão nesta moldura, e também contempla, no seu número 2 desta proposta de lei, um perdão de 1/4 da pena. Só que esse perdão só será concedido a pessoas condenadas, uma vez que esse perdão genérico só... Até os processos pendentes. Até processos pendentes também serão. Pois, mas tem que ser em sede tem que haver um julgamento, tem que haver uma sentença para fazer a redução. Não, o número que está a se referir é o número 2. É o número 2. O número 1 diz claramente que aqueles crimes que não estão abrangidos nesta amnistia pode beneficiar 1/4. Número 2 diz, mas os processos pendentes também poderão beneficiar desse. Sim, mas o que se aplica é o que está a dizer. Só para quem estiver condenado ou a cumprir pena é que se aplica a redução. Né? Isso faz todo sentido. Pois, porque só a pena... O número 2? Sim, o número 2. Se estiverem em instrução preparatória... Não há pena. E não há possibilidade no momento da aplicação da execução da pena. Sim, mas então, nesse caso, também há um paradoxo, quando ele diz que essa amnistia pode ser aplicável aos processos de instrução preparatória. Não, a amnistia para os processos que estão em instrução preparatória porque visa extinguir o procedimento criminal. Sim. Ok? Agora, a amnistia para processos de réus condenados visa extinguir a execução da pena. Mas eu tenho um entendimento diferente. Agora, no segundo caso temos o perdão genérico, que pode ser total ou parcial da pena. Nesse caso, será parcial, porque até a própria lei determina que será 1/4. Portanto, isto abrange todos os outros crimes que não foram incluídos na amnistia. Esta proposta de lei vai seguir um procedimento de urgência, tendo em conta a sua natureza. Não será uma lei que vai reclamar muitos debates, mas se espera que os deputados, na sua função legiferante, façam alguns acréscimos, porque se nós formos a usar o método de interpretação sistemática da lei, vamos ver que algumas questões que o Dr. Sérgio Raimundo colocou podem ter a razão de ser.
porque há um condicionamento nos crimes de natureza patrimonial, a execução de uma amnistia desses crimes, à necessidade do ressarcimento. Portanto, se alguns crimes econômicos, alguns crimes econômicos de natureza patrimonial forem também inseridos neste pacote, pode sim pressionar de que aqueles que estão em conflito com a lei e que o nosso país não consegue recuperar os ativos que tem no estrangeiro, podem beneficiar desta lei se for acrescentado uma disposição normativa nesse sentido. Em termos de técnica legislativa, a proposta de lei do titular do Poder Executivo, nesse caso na condição de Presidente da República, tem 7 artigos. É um documento claro, não levanta muitas dúvidas e é um documento coerente, mas ainda assim penso que poderá ser enriquecido em sede dos debates nas comissões de trabalho da Assembleia Nacional e no plenário. Certo. Dr. Sebastião Vicente, qual é o grupo-alvo desta proposta de amnistia? Desta proposta de lei? Bem, boa noite. O grupo-alvo são todas as pessoas que estão a ser investigadas, estão a ser julgadas ou que já foram julgadas e condenadas nesse período, e cujos crimes têm enquadramento naquele lote de punições, de moldura penal até os 10 anos. Eu gostava de sublinhar aqui uma questão que me parece ser, que está a ser muito politizada. Não é? Isso é normal num contexto de liberdade de expressão e de pensamento, que as pessoas tenham ilações diferentes relativamente ao mesmo fenómeno. Portanto, a proposta de lei que vai seguir agora ao Parlamento, ou terá já seguido eventualmente ao Parlamento, visa, por um lado, fazer um reinício, não é? Oferecer a algumas pessoas a oportunidade de reiniciarem, ficarem isentas dos procedimentos criminais de que estão a ser alvos neste momento. Outras, porque o sistema judicial, tal como outros sistemas manejados por humanos, cometem erros também. Várias pessoas podem estar condenadas injustamente, portanto, têm aqui uma oportunidade de serem libertadas e recomeçarem as suas vidas. Mas reparo que levanta-se aqui alguma desconfiança, alguma suspeição de que este projeto de lei foi concebido para premiar a criminalidade, não é? Portanto, os criminosos. Há quem diga que o crime compensa justamente por conta desta norma, desta lei. As amnistias são procedimentos normais e regulares em democracias, e não só, até na Idade Média há referências. Na era de Cristo temos noção de que, por altura da Páscoa, em Israel, libertava-se alguém, amnistiava-se alguém. Há o amnistiado mais famoso da história, Barrabás, não é? Foi escolhido na Páscoa para ser amnistiado. É um fenómeno normal acontecer. O contexto, claro está, pode dar aso a interpretações e a suspeições de qualquer natureza, mas temos que habituar-nos a este tipo de situações. Sempre tivemos amnistias aqui, aliás, a nossa história recente demonstra que sempre, entre aspas, é recorrente haver amnistias aqui. Quando terminou a guerra era necessário não se levantarem os crimes de guerra cometidos e outros crimes. Houve uma amnistia para fazermos o reinício do país. Tivemos em 2012, terá havido uma depois disso, entretanto houve uma amnistia fiscal, 2016 ou 2017. É normal haver amnistias. E parece-me que aqui há algum aproveitamento político no sentido de se manchar, não é, a classe política dirigente, o que não me parece de todo correto. Mas há liberdade para isso e temos que entender. Mas a mim parece também que há uma dimensão que deve ser considerada, que é a de não se premiar as pessoas que cometeram crimes financeiros, económicos, não é? De natureza patrimonial. Por isso é que o projeto de lei sublinha essa questão, há um número reservado para isso. Só haverá
amnistia para estes crimes se houver verificação da reparação do dano patrimonial. Portanto, as burlas, os furtos, os roubos, os abusos de confiança, o peculato, o branqueamento de capitais, só vão ser amnistiados se houver portanto, a restituição do património, ou a reparação do dano. Isso desconstrói a tese de que o projeto de lei foi concebido para ilibar pessoas que cometeram crimes no exercício de gestões da gestão de fundos públicos. Não é? E parece-me que é importante isso, porque alarga o leque de beneficiários, mas sectoriza estes crimes em particular, para deixar claro que não afeta o combate à corrupção, que tem como objetivo a recuperação de património e não já a detenção de pessoas. Não é? E fica claro por aí que não há intenção de se beneficiar os políticos e gestores públicos que tiveram a seu cargo decisões e tiraram proveito ou vantagens pessoais destas decisões. Obrigado. Há pouco o doutor Avelino Capaco discordava da opinião do doutor Manuel Pinheiro. Qual é, então, o seu entendimento quanto a esta proposta de lei da amnistia? Eu não discordava, eu só estava apenas a tentar acrescentar alguma. Pode discordar também, não, é livre. Claro. Não, mas o meu entendimento é o seguinte, esta lei, de facto, esta proposta de lei da amnistia vem em boa hora, porque é preciso, como sublinharam todos que intervieram antes de mim, que os países democráticos de direito têm sempre, quando há a celebração de um marco histórico, tentar perdoar. Isto porque o Estado angolano é um Estado de direito e protege a vida humana. Aliás, na doutrina acadêmica do direito penal tem-se dito que o sistema sancionatório angolano é o sistema humanista. Humanista na perspectiva de que não há pena de morte, que não permite a tortura. E também temos que olhar que o Estado angolano ratificou vários diplomas internacionais sobre a defesa dos direitos fundamentais. Portanto, aliás, o nosso Estado angolano adotou o monismo com primazia às normas internacionais. É só olhar o artigo 26, o número 3, é claro sobre isto. Portanto, então, há aqui condições, do ponto de vista político, que levaram com que o Estado angolano, num espírito, num período máximo de 10 anos, sempre estar a propor proposta de amnistia. Para quê? Para descongestionar o sistema prisional. Aliás, o PGR foi bem claro, pronunciou-se a semana passada, a quanto disto, dizendo que nesta altura nós temos 20 e tal mil pessoas presas e essa proposta poderá beneficiar 2 mil pessoas. Acho que se escutei bem, foi isso que ele disse. Portanto, isso é super interessante, porque se for aprovada pela Assembleia, teremos 2 mil pessoas em liberdade, de regresso ao seu convívio familiar. Isto é muito bom. Agora, do ponto de vista técnico da redação, eu acho que, aqui concordo com o Dr. Sérgio quando diz que quando essa proposta chegar à Assembleia, se já chegou, não saia conforme entrou. Porque eu tenho um entendimento diferente. Eu acho, daquilo que eu li, estamos no campo da interpretação, posso estar errado, eu acho que, antes de tudo, devo dizer o seguinte: existem 2 tipos de amnistia. Existe a amnistia própria e a amnistia imprópria. A amnistia própria é quando ela ataca na fase de instrução preparatória até muito antes da decisão. Ou seja, elimina, extingue o procedimento criminal. E depois tem a amnistia imprópria, aquela que ataca na decisão. Diz, olha, vamos perdoar ou vamos eliminar a pena. E lendo bem essa proposta, a mim parece, a não ser que seja uma má redação, a mim parece que essa proposta é uma amnistia imprópria. Não ataca no instrumento, no procedimento criminal. Quer dizer, ataca depois da decisão. Aquele já tem uma decisão, quer transitado em julgado ou não. Porque senão, no âmbito da aplicação, a redação não teria sido isto. Ele diz, aqueles crimes cometidos. O crime só é cometido quando nós temos já uma decisão, até quiçá se transitou já em julgados. A redação teria sido mais feliz se fosse crimes cometidos e até aqueles que estão em processo. Ali estaríamos claramente perante uma amnistia própria, porque atacaria em duas fases principais, de instrução preparatória e da decisão. Esse é o meu entendimento. Admito posso estar errado. Portanto, eu acho que essa amnistia via exatamente isto. Agora, precisamos também compreender que essa amnistia, o que significa então a amnistia? A amnistia, no fundo, é
aliás, o próprio termo diz tudo, né? Amnésia, né? Vem da amnésia. Significa, as pessoas, os crimes que forem abrangidos nisto, serão totalmente esquecidos. Inclusive, até no seu registro criminal, não virá uma referência sobre isso. Diferentemente do perdão do número 2. O perdão não é rigoroso dizer que é amnistia. Eu acho que é um perdão. É um indulto. Porque só vão apenas beneficiar. Indulto também não diria, porque indulto é da competência do Presidente da República. É perdão mesmo. É perdão, sim, perdão, porque a amnistia e o perdão é da competência absoluta da Assembleia Nacional. O indulto e a comutação parece que é do Presidente da República. Exato. Então aqui será o perdão. Quem beneficia deste perdão não foi amnistiado, quer dizer, poderá o seu registro criminal, por exemplo, vir lá, dada altura foi condenado e beneficiou-se de 1/4 da sua pena. Portanto, essa duas notas que eu queria fazer. O número 2 do artigo 2º, ao meu entendimento, aqui fala dos processos pendentes. Dá mais uma razão. O porquê que essa amnistia não é para o processo em fase de instrução preparatória. Senão a linguagem teria sido a mesma logo no âmbito da aplicação. Portanto, eu queria fazer esta pequena... Deixa-me ouvir o penalista. Mas é bom recorrermos aos efeitos da amnistia que consta do artigo 139 do Código Penal. E entre outros, no seu número 2 diz assim: a amnistia extingue o procedimento criminal e, no caso de ter havido condenação, faz cessar a execução tanto da pena e dos efeitos como da medida de segurança. Sim, era aí onde eu quis chegar. O doutor Avelino faz uma abordagem mais doutrinária, né? Mas do ponto de vista prático, pronto. Não, mas isso que eu falo da tipologia, desculpa, doutor Sérgio, da tipologia, está num acordo 480. Não, é em relação a outra questão, a última questão que também, mas por quê? Porque, no fundo, o que nós encontramos aqui é mesmo uma solução, quer da extinção do procedimento criminal, quer da extinção da pena naqueles casos em que a pessoa já estava a cumprir. Incluindo da medida de segurança. Sim. Agora, é verdade que esta lei tem aqui esta proposta, não é lei, tem aqui uma incongruência e que está no número 2 do artigo 3º com o artigo 4º. É quando diz no número 2 do artigo 3º, não estão abrangidos pela presente amnistia os crimes patrimoniais cujos danos não tenham sido reparados. O artigo 4º não tem razão de ser. Porque a responsabilidade criminal é independente da responsabilidade civil e a reparação é no âmbito da responsabilidade civil. Se o artigo 4º já vem dizer que é independente uma da outra e que os factos amnistiados e o prazo da propositura da ação da indemnização e a para reparação de perdas e danos no tribunal competente contam a partir da entrada em vigor da presente lei, então não sei porque que existe o número 2. Há tempo para se corrigir, não é? Sim, o número 2 tem que sair. O número 2 tem que sair, porque ou opta-se pela solução do número 2 e o número 4 desaparece, o artigo 4º desaparece, ou então mantendo a regra, é o artigo 4º, em regra deve ser assim. A responsabilidade criminal é independente da responsabilidade civil. As pessoas são amnistiadas pelo ilícito criminal. Exatamente. O que não afasta a responsabilidade de reparar o dano na esfera jurídica ou patrimonial de outrem. Isto é um processo à parte. Doutor Sérgio, seria como a lei anterior, por exemplo, tinha aí uma norma inconstitucional, não se lembra? O artigo 4º, número 2, tinha aí uma questão de indemnização para a resolução suspensiva ou qualquer coisa parecida. Ou seja, dizia claramente que ao não pagamento da indemnização, num período de 1 ano, o indivíduo podia voltar para a cadeia. Isso viola o princípio da irreversibilidade da amnistia. Agora, há aqui uma questão que é fundamental na esteira daquilo que na esteira daquilo que eu vinha defendendo ab início, quando me refiro da oportunidade de ouro que nós estamos a desperdiçar. E se nós olharmos para a lei, a tal lei do repatriamento voluntário, já era a intenção política e, portanto, não há aqui nenhuma inovação. A chamada Lei 9/18, no seu artigo 2º, número 2, 1 e número 2, já havia a intenção de se proclamar aqui nesta lei uma amnistia parcial, no sentido de e temporária. Quem, no período de X tempo, devolver voluntariamente os bens, fica isento de responsabilidade criminal. Isso é uma manifestação do princípio da oportunidade.
que nós já tínhamos consagrado no artigo 57 da Lei 3/14, que foi revogada agora. Capitais. Sim. Nos crimes conexos com o branqueamento de capitais. Portanto, era uma tendência que já vincava em Angola, que era de uma manifestação, ainda que de forma tímida, do princípio da oportunidade. Isto existe em qualquer ordenamento jurídico, principalmente nos países da família jurídica anglo-saxónica, os da família romano-germânica, que têm alguma timidez de avançar nessa direção, mas é um dos elementos de política criminal utilizado nos países anglo-saxónicos para evitar que qualquer pessoa vá para a cadeia. Negocia-se nos Estados Unidos, inclusivamente, isso é coisa antiga, até nos crimes de homicídio. Se o Ministério Público entender que não tem provas suficientes para fazer vincar a sua acusação de homicídio voluntário, negocia com a defesa, no sentido de ele acusar por homicídio involuntário e ele aceitar uma pena branda para que a justiça se realize e se evite muitas absolvições. E eu dizia que já nesta lei havia intenção política de se proclamar essa amnistia. E eu tenho estado a dizer, infelizmente, já falei desse assunto não sei quantas vezes por entrevistas gravadas, mas não passam. As pessoas têm receio de dizer que o Presidente João Lourenço está a ser enganado. Eu repito mais uma vez a dizer isto aqui. O Presidente da República está a ser enganado pelas pessoas que deveriam aconselhar juridicamente. Porque, atenção, ele não é jurista. E quando o Presidente historiador. É historiador. Sim, eu sei. É historiador? Eu sei. Também. Não sou historiador, sou pedagogo. Fiz pedagogia, ele fez história, ele foi o meu chefe lá. Quando o Presidente da República vem a público dizer que as pessoas não souberam aproveitar os 6 meses do período de graça que lhes foi concedido, está a ser enganado. Sabe por que eu digo isso? Porque nós não temos notícia que o erário público foi assaltado à mão armada. Logo, se esta lei visava recuperar ativos e dinheiros que saíram indevidamente do erário público, obviamente que na sua origem, até prova em contrário, está presumivelmente um crime de peculato. Porquê? Porque é dinheiro que estava à guarda ou sob a responsabilidade da gestão de um funcionário público e não de um particular qualquer que não tem acesso ao dinheiro público. E quando vem esta lei dizer no número 2 do artigo 2º, na linha K, que ela não se aplica ao crime de peculato, e na linha L vem dizer que crimes relacionados com a subtração de recursos financeiros do erário público matou a eficácia dessa lei na essência. Por isso é que eu tenho estado a afirmar e reafirmo aqui que esta lei é um nado morto na essência. E, portanto... A de 2018? Sim. A lei de 2018. Sim, a lei 9/2018. E, portanto, nós poderíamos, sim, transplantar esta intenção política não concretizada por um erro técnico do legislador que matou a eficácia da própria lei, na essência, para este projeto e aqui podermos resolver essa questão. Por quê? Porque há muito dinheiro lá fora que não vai vir com processos judiciais. Os processos judiciais são morosos, são dispendiosos, está a destruir o valor dos ativos, está a destruir empregos, está a destruir os próprios ativos. E era melhor através de uma negociação e acordo, porque é mais fácil tirar este dinheiro de lá. Sabe o que é que disse o António Costa naquela altura? E que se nós provássemos que o dinheiro saiu ilicitamente de Angola, o que iria acontecer era a mudança de titularidade. O que é que ele está a dizer? O dinheiro não sai de Portugal. Se estava na conta do Sérgio Raimundo, que é o prevaricador, o Estado angolano abre uma conta e aquele dinheiro vai para a conta do Estado angolano. E aquele dinheiro só vai sair com a compra de bens e serviços das empresas portuguesas. Com um acordo era mais fácil fazer chegar este dinheiro ao país. Mas Dr. Sérgio Raimundo, para haver um acordo tem de haver vontade das duas partes. Naturalmente, não estou a dizer o contrário. E a indicação que olhando para o processo legislativo que ocorreu para lidar com esta matéria, sugere claramente que não houve colaboração de muitas pessoas indiciadas. Não. Isso, e mais, imposição política. A lei não beneficiava essas pessoas. Então a linha K e a linha L já está a dizer que esta lei não se aplica a essas pessoas. Quem era funcionário público e tirou dinheiro do erário público indevidamente não tinha nenhum benefício dessa lei. Isso era quase que obrigar alguém a autoincriminar-se. Seria uma violação do artigo 63 da Constituição. Eu acho que aqui é importante percebermos, e isso teria que ser uma informação do Estado, perceber se durante este período
quantas pessoas aderiram a este convite. Não, há ter acontecido. Não, porque senão eu creio que desculpe, teríamos muito mais se alguém aderiu, muito mais processo a correr. Se alguém aderiu e não desencadearam o procedimento criminal, violou-se a lei. Porque esta lei não beneficia as pessoas que estavam indiciadas na prática de peculato. E peculato quem é? É o funcionário público que tinha a guarda ou a gestão de dinheiro. E todos eles estão nessa situação. As pessoas indiciadas como gestoras... Eu preciso perceber, porque a questão aqui, porque há questões que nós não dominamos, e eu percebo que é normal, e portanto formamos uma opinião com base, com base em informação que temos acesso. Não, doutor Sebastião, isso é de lei, isso não é conhecer o processo. Há um erro nessa lei. O nosso problema... A intenção política era problema, mas eu sei que, à luz do debate no Parlamento, há um deputado da oposição que se bateu de que o crime de peculato não deveria beneficiar desta lei e erradamente o MPLA caiu nisso. E aprovaram a lei excluindo o peculato do benefício desta lei. Automaticamente, a grande maioria que está na situação de peculato não tinha como entregar, porque ao entregar estava-se a entregar à justiça, quer dizer, estava-se a autoincriminar. Mas aqui... a minha perspectiva é a seguinte, é que há erros de técnica legislativa que ultrapassam os limites de um ordenamento jurídico garantista. A questão é que as matérias do direito penal de empresa, direito penal econômico de empresa, deve se cingir pelos princípios da intervenção mínima. Não é só o direito penal econômico. Não, mas quero me restringir a essas questões. Daí, estando perante um ordenamento jurídico garantista e não um direito penal de inimigo, é bom que se adote essas medidas garantistas. Por quê? Porque entendemos que os que cometeram esses crimes são recuperáveis. Se nós adotarmos uma postura do assento do direito penal do inimigo, essas pessoas não são recuperáveis, então não serão reabilitadas, terão que ser condenadas e estar quanto tempo. Mas isso não resolve o problema econômico do país. Deixa-me só clarificar aqui, doutor. Essa é a questão. Para mim, eu acho. Estamos de acordo. Se algum legislador pedir a minha opinião, eu posso dar a minha opinião, que é no sentido de um direito penal garantista e não um direito penal do inimigo. Sim, porque o direito penal do inimigo aqui tem sido um direito penal do inimigo. Pois, mas é isso que eu quero chamar a atenção. O nosso direito penal não deve ser um direito penal do inimigo, porque o direito penal do inimigo, Gunther Jacob, né? E outros teóricos acham que os criminosos não são passíveis de recuperação. Portanto, devem ser destruídos, são inimigos da sociedade. Muitos de nós partilhamos o sentimento de que o nosso direito tinha que ser garantista, porque os que estavam em conflito com a lei cometeram erros e que podem ser reabilitados. Daí, então, a necessidade de legislar no sentido mais garantista possível. O que terá havido são problemas de técnica legislativa. Sim, por quê? Porque existem algumas vozes formadoras de opinião, e que não são poucas. Infelizmente, o nosso executivo, às vezes, anda um pouco ao reboque daquilo que é a opinião que se forma aqui fora. De que se amnistiar os crimes de peculato estão a proteger os compadres e por aí além. E essas pessoas, não sei se foram vítimas na gestão do passado, estão sedentes de sangue, quase que dizem assim: combate à corrupção só será efetivo quando cortar a cabeça de X pessoas. Está a ver o quê? Isso é perigoso. Agora, o que eu estava a querer dizer é que a própria Lei 9/18 não concretiza na prática aquilo que era a ideia subjacente ou a razão de ser da sua aprovação. Por quê? Porque inadvertidamente o legislador foi dizer que ela não se aplica aos crimes de peculato. Se não se aplica aos crimes de peculato, a grande maioria das pessoas visadas para devolverem voluntariamente este dinheiro, estes ativos. Já ter cometido peculato. Porque eram funcionários públicos, estavam nessas vestes. Então isso tornou ineficaz a lei. E por isso é que 6 meses depois, quando o Presidente vem dizer
que deu 6 meses de período de graça e não souberam aproveitar, não sendo ele jurista, eu não tenho outra leitura. Alguém está a induzir em erro. Só podem ser os juristas que estão à volta dele. Porque esta lei é um nado morto, a nascência. Não teve eficácia nenhuma. E se alguém entregou dinheiro voluntariamente nas condições de antigo funcionário do Estado, então violou-se a lei, porque a obrigação do Estado era abrir um processo de crime contra essa pessoa. Mas mesmo assim, mesmo assim ainda abre-se uma vantagem. Mesmo que seja um autor de peculato que entregue patrimônio, é passível de beneficiar de atenuante extraordinário. Não, isso é outra coisa. Estou-me a referir desta lei. Agora, no âmbito do direito penal, do processo penal comum, sim, a reparação antecipada pode representar uma circunstância atenuante extraordinária. O essencial que coloco... Estamos entendidos nessa matéria. A lei que eu citei é um problema só de técnica legislativa. A lei 3/14, o artigo 57, ia muito mais longe. Permitia o acordo a extinção do procedimento criminal. Nós temos duas tendências fortes que sustentam a tese que eu defendo, que esta era a oportunidade de ouro para corrigir pelo menos este erro legislativo da Lei 9 e para não falar dos erros da lei da outra lei. Vamos falar. Eu não quero acreditar que o facto de constar na Lei 9/18, aí a linha capa sobre o afastamento do peculato no âmbito de repartimento tenha sido um erro técnico de redação, porque senão, vejamos, incluindo o peculato nesta Lei 9, não havia necessidade de termos essa lei. Por quê? Porque nós temos um Código Penal que resolvia o assunto todo. Para que peculou, era chamado e responsabilizado nos termos do Código Penal vigente. Ora bem, o legislador provavelmente terá excluído o peculato nesta lei, pensando o seguinte: nem todo mundo que enriqueceu-se aqui nesse país terá sido somente por via do peculato. Há pessoas que até a altura antes dessa lei ostentavam riqueza, entretanto nunca tiveram um cargo público. Como é que conseguiram essa riqueza? Por via de alguma ligação política, familiar ou outra coisa parecida, mas nunca tiveram nenhum cargo público. Aliás, não se esqueçamos que neste país, de 92 até 2017, o processo foi oficializado em 2013 por então Presidente da República de um processo chamado acumulação primitiva de capital. Há pessoas que beneficiam desse processo, no entanto, nunca tiveram nenhum cargo público. Diretamente. Sim, de forma direta, nunca tiveram. Portanto, eu acho que o legislador pensou ali. A maior parte das pessoas que têm aqui riqueza incongruente são pessoas que não tiveram cargo público. Portanto, o alvo principal é essas pessoas arrepender-se e trazer esse dinheiro. Mas já no âmbito... Por isso também que os comentaristas, e eu fui um deles, questionei qual era a natureza jurídica dessa lei. Porque se olhou apenas para essas pessoas, não precisavam de uma lei como natureza jurídica penal, porque isto daí contrair crédito, com base nesse processo de acumulação primitiva de capital, isso remete a um processo civil. Portanto, eu acho que o legislador não erra, pensou exatamente nisso. Estou a tentar ir ao espírito. São dois momentos diferentes. Estou a tentar ir ao espírito do legislador. Não acredito que terá sido erro quando o legislador sabe de antemão que o peculato é a fonte primária dos crimes da função pública. Portanto, acho que olhou mais nessa perspectiva de que a maior parte que tem patrimônio incongruente são pessoas que nunca tiveram nenhum cargo público. Portanto, vamos dar uma chance a essas pessoas, tentar trazer esse dinheiro, até porque estão conscientes que só obtiveram essa riqueza por via de alguma ligação política com alguém do poder. Portanto, vamos tentar dar essa oportunidade a essas pessoas. Quero pensar assim. Agora, naturalmente, concordo com o Dr. Sérgio quando diz que, se calhar, por esta falha, podemos aproveitar esta proposta, agora que está na Assembleia, no sentido de ver o que é que falhou nas duas leis primárias, né, da recuperação, e tentar encaixar aí alguma coisa, alguma engenharia, essa expressão não é minha, é de um outro colega, alguma engenharia jurídica no sentido de dar mais uma oportunidade a estas pessoas. Mas não quero pensar que esta lei terá sido, o não incluir o peculato foi pelo facto porque algum erro de redação. Eu quero acreditar que... Doutor Avelino, há aqui dois momentos que eu preciso separar. É assim, primeiro, nenhum particular pode ter benefício de dinheiros do erário público
sem que um funcionário público que tenha guarda a gestão facilite. Tem que facilitar. Quer dizer, na origem tem que estar um crime de peculiar. Há um concurso. Okay? Sim, tem que estar, mas não é a pessoa que beneficiou diretamente. Não é a pessoa que importa, beneficiou não importa, diretamente. mas doutor Avelino, se o senhor é o gestor da Sonangol, por exemplo, que é uma empresa pública, e por esse facto o senhor tem a qualidade, porque há uma extensão do conceito de funcionário público às empresas públicas. Sim. E o senhor indevidamente entrega-me dinheiro para eu potenciar a minha atividade empresarial, você pelo menos está a cometer um crime de peculiar. Não aconteceu assim, doutor Sérgio. Não. O que é que aconteceu? O que aconteceu nesse país foi o seguinte, e isso aqui também é preciso... Eu sei, por isso é que eu entendi. Deixa-me só concluir. Por isso é que eu disse, é preciso separar. Houve situações dessas, e não é verdade quando diz que a grande maioria não era funcionário público. A grande maioria das pessoas que enriqueceram neste país trabalharam para o Estado. E eu até vou mais longe, e no âmbito da sua obra, que não há ninguém neste país que fez parte da governação que não teve benefícios do erário público. O que não pressupõe que há um ilícito. Atenção. E aqui a sua obra responde a essa questão, que é a tal dita acumulação primitiva de capitais, que muita gente olha apenas para a perspectiva negativa, de como comparando a acumulação arbitrária. Não. Primitiva no sentido de primária. Ok. E, portanto, o regime no passado, que era um regime monopartidário, e uma economia planificada, perante um acordo de paz de Bicesse que impunha uma sociedade multipartidária e uma economia de mercado, olhou para o seu quintal e deu conta que não tinha uma classe empresarial nem uma burguesia nacional à altura para entrar num mercado numa economia de mercado. E é óbvio, qualquer partido que estivesse no poder, seja ele o MPLA, o NITA, a FNLA, o PRS, nunca iria deixar passar a oportunidade de criar ricos no seio dos seus militantes. É assim que se faz. Foi assim que o MPLA, e essa é a verdade crua e nua que tem que ser dita, porque essa decisão não é de José Eduardo dos Santos, é coletiva, e todos os dirigentes do MPLA beneficiaram e sabem disso. Decidiram em potenciar alguns dos seus militantes, não só dirigentes como militantes, e assim surgiram grandes grupos empresariais em Angola. Não vou citar aqui nomes para evitar publicidade gratuita. E a Zimba nem me permitiria fazer isso. E, portanto, surgiram aí alguns grupos empresariais fortes que cresceram como cogumelos de dia para a noite. Mas foram potenciados. Mas aqui, atenção, você diz bem, isso é uma questão à parte. Haverá aqui um ilícito criminal? Não. Eu diria não há. Se há alguma facilidade de acesso ao crédito, estamos a falar de uma relação de natureza civil. E o incumprimento da obrigação de pagar o valor do empréstimo dá lugar à responsabilidade civil. E não era necessária esta lei. Exatamente. Esta lei foi criada essencialmente para os casos dos funcionários públicos, ou as pessoas tinham essa qualidade. Este é que era o grande objetivo, era facilitar pessoas que exerceram cargos públicos, e que não são poucas, que ostentam grandes riquezas, a devolverem voluntariamente aquilo que de forma consciente sabem que se locupletaram indevidamente do erário público. Agora, quando você aplica a linha K, o peculato, e na linha L, os ilícitos de subtração de dinheiros do erário público, você matou a eficácia desta lei. Sim. Porque todo o resto é aquilo que você diz. O tratamento... Deixa-me justificar uma coisa, para não ficar mal entendido. Eu não disse que alguém pegou no dinheiro e deu a um cidadão. Eu disse que havia um processo. E uma coisa que tem que ser bem explicada. O processo de acumulação primitiva de capital só se verifica quando encontramos 3 indicadores. Primeiro, acesso a crédito. Primeiro, atividades econômicas em que as pessoas que tiveram acesso vão exercer. Há uma espécie de monopólio. E depois, o legislador vai fazendo, o legislador político vai fazendo algumas leis de isenção, até em alguns casos, exclusão fiscal. Qual é o espírito? Empoderar essas pessoas muito rapidamente, devolver o crédito e empregar. É isto. Aqui não há alguém pegou no dinheiro, é tudo que está aqui é um processo legal. Sim. Acesso ao crédito é legal. Antes de 2017 não tivemos uma lei sobre concorrência do mercado, sobre monopólio. Portanto, tudo aqui é legal. Eu quero acreditar que é nesse espírito que esse legislador de repartimento pensou que, apesar de serem poucos,
ou poucas pessoas, mas essas poucas pessoas são a maioria que beneficiaram desse processo de acumulação primitiva de capital. E não concretizamos o objetivo que se pretendia. Portanto, vamos dar oportunidade às pessoas para trazer um dinheiro voluntariamente. Daí, provavelmente, terá excluído o peculato neste âmbito. Essa é a minha leitura. Não poderia criminalizar. Mas é daí que nós discutimos qual é a natureza jurídica dessa lei. A TVzinho vai ganhar agora dinheiro. Essa lei tem natureza processual penal. A TVzinho vai ganhar agora dinheiro. É uma questão civil, não tem nada a ver Meus com essa caros, lei. caros juristas, a TVzinho vai ganhar agora dinheiro de forma lícita. Vamos fazer um curtíssimo intervalo para os nossos compromissos comerciais e quando voltarmos vamos perguntar aos nossos convidados se esta proposta de lei de amnistia está em harmonia com o Código Penal angolano que entrou em vigor em novembro de 2020. Não sai daí, um curtíssimo intervalo. Estamos de volta, estamos aqui a falar da proposta de lei da amnistia que foi apreciada pelo Conselho de Ministros no passado dia 8 de novembro, o tema que propusemos aos nossos convidados, Sérgio Raimundo, Avelino Capaco, Sebastião 25 e Manuel Pinheiro. Tal como eu prometi, esta proposta de lei de amnistia está em harmonia com o Código Penal angolano, aprovado em novembro de 2020. Manuel Pinheiro. Sim, em linhas gerais, porque antes na feitura da proposta de lei, teve o cuidado de ver o conjunto de normas, entre eles o Código Penal. Essa questão praticamente não se coloca. Essa questão não se coloca. A questão que se coloca, que se pode ser levantada, são essas questões de técnica legislativa, um melhoramento aí, um melhoramento lá, porque essas questões de boas práticas da técnica legislativa, entre nós também são matérias bastante complexas e em alguns momentos de pouco domínio. E então essas questões sempre vão suscitar dúvida. Por isso mesmo é que o direito não se aplica mecanicamente, suscita sempre interpretações. Aqui mesmo o debate que estamos aqui a ter é um debate entre praticamente... Doutor Manuel Pinheiro está a dizer que a minha questão não se coloca quando nós vemos que, à luz desta proposta de lei da amnistia, um perdão aos agentes dos crimes que não tinham sido abrangidos por esta amnistia. Não, isso é uma prerrogativa. Vão merecer um perdão de, digamos, de um quarto da pena aplicada. Essa é uma prerrogativa do chefe de Estado. O chefe de Estado, o Presidente da República, tem essa competência de propor... O Parlamento, embora... Sim, é o Parlamento. Portanto, o Presidente da República tem a iniciativa legislativa de propor propostas de lei no sentido de amnistiar ou de perdoar genericamente ou parcialmente. Portanto, aí também não se coloca. Até porque esta norma só chama maior atenção de que realmente nós temos um ordenamento jurídico garantista. Não estamos a ver os que cometem... Estamos aqui reiteradas às vezes a dizer que os que cometem crime ou que estão num processo criminal não são inimigos da sociedade. São pessoas que, no nosso entendimento, cometeram erros, condutas essas que são tipificadas na ordem jurídica penal e que são suscetíveis de recuperação. Por isso é que há esses mecanismos da amnistia, eventualmente indultos, outros mecanismos que o poder político pode exercitar que não seja o poder judicial, porque o judiciário decide e julga casos concretos. Mas o poder político, como é que galvaniza o sentimento estatal, tem essa prerrogativa. E no nosso caso, como titular do poder, nós temos um governo singular que descansa no Presidente da República. É o único que tem essa prerrogativa de iniciativa legislativa de apresentar uma proposta de lei. Porque essa proposta de lei é fundamentada e tem muito mais argumentos, tem uma nota explicativa bastante densa
que outros organismos que têm capacidade de propor iniciativa legislativa não têm capacidade de o fazer. Por isso é que muitas vezes... A única quem propõe é só o Presidente da República. Não, mas isso não está mal. Sim, Devo dizer o seguinte, o Presidente da República que detém é o motor legislativo do país. Porque o governo é que tem mais meios. A Assembleia é o maior órgão de soberania, mas a Assembleia não tem meios equiparados ao governo. Sim, essa Está a ver? Por isso é que o Presidente da República, grande parte da legislação que se aprova no país, tem sua fonte no Presidente da República. Iniciativa legislativa. Iniciativa legislativa. O Presidente da República tem iniciativa legislativa própria, inclusivamente ele também tem prerrogativa de legislar sobre determinadas matérias, mediante legislação delegada, decreto legislativo provisório, etc, etc. Portanto, não está mal, isso até está suficientemente documentado. Muitas vezes nós em Angola ouvimos falar de que o executivo, os outros órgãos estão a reboque do executivo. Os outros órgãos não têm os meios que o executivo tem. Portanto, essa lei, quem pode fazer, quem sabe a quantidade de presos que o país tem, a quantidade de processos que o país tem, a quantidade de dinheiro que o país gasta Não, mas também, doutor, é preciso explicar o seguinte. É o executivo. Isso é verdade que o executivo tem mais meio logístico, tem mais condições para tomar iniciativa. Isso é verdade, está a dizer. Sim. Mas também é verdade que a Assembleia, o Presidente toma iniciativa legislativa e quando toma iniciativa legislativa se reveste em proposta, passa porque ele tem o suporte todo da Assembleia Nacional. Os grupos parlamentares, se tomar a iniciativa que vai se revestir em projeto legislativo, nem sempre passa se vier do partido da oposição, porque ele não tem aquele corte suficiente da Assembleia Nacional. Quer dizer, para além dessa questão da logística, etc., é verdade, mas também porque o titular do Poder Executivo em Angola tem um suporte, tem a maioria absoluta, já tem a maioria qualificada na Assembleia, para que tudo que for lá, por sua própria proposta, pode passar a legislação tão Isso especializada. é importante explicar também. A legislação tão especializada. Passou uma ideia de que os outros não tomam iniciativa, se calhar por inércia. Não é isso, eu não disse isso. O Presidente da República Angola, mas não disse isso, toma iniciativa e tudo passa à vontade. Não, eu não disse isso. Não, passou a ideia em casa. E tudo que passa à vontade, o Presidente tem um suporte na Assembleia. Mas é necessário dizer que a legislação muito especializada, a legislação muito especializada, só o Executivo tem capacidade de apresentar. Uma delas é, por exemplo, o Orçamento Geral do Estado, que só o Executivo é que controla a riqueza do país. E é que pode apresentar o orçamento. Mas só ele pode fazer mesmo. Não, porque muitas vezes... Não é um privilégio executivo. Não, porque há pessoas que muitas vezes levantam essas questões, que também podem apresentar o orçamento alternativo, etc, etc. Mas não têm a condição de o fazer. Isso só pode ser um discurso político. Bem, doutor Pinheiro, permita-me introduzir aqui um tema. Olhando para o projeto, para a proposta de lei da amnistia, inicialmente, e fomos unânimes nisso, prevê-se um descongestionamento do sistema judicial, parte do sistema judicial que lida com o processo de crime. O SIC, as cadeias, haverá claramente, certamente um descongestionamento. Entretanto, haverá uma deslocalização do congestionamento possível. Né? Porque, veja, numa demanda criminal, por exemplo, difamação, calúnia ou parecido, é normal, chegada à fase judicial, que o lesado junte uma acusação particular ao processo. Exato. Para ir buscar uma indemnização. É uma ação civil enxertada. Pronto, é uma ação civil enxertada, portanto, a economia processual. A suficiência da ação penal. Exatamente. Havendo amnistia, as pessoas terão que instaurar ações cíveis. E aí há uma dimensão que nós, advogados, conhecemos, que é inibidora. Né? Os processos cíveis têm taxas moderadoras que são altas, né? para a nossa realidade económica, e pode precipitar, pode promover por aí alguma injustiça também. Né? Há pessoas que vão ficar sem punição, mesmo do ponto de vista civil, portanto, da reparação de prejuízos, de danos. Então, haverá aqui certamente alguma injustiça para aqueles cidadãos que não tiverem capacidade de instaurar e fazer seguir ações cíveis. Porque no processo criminal, quando chega a tribunal, a taxa que se paga é mais baixa, em sede de junção, de construção de assistente, pagamento de taxas para a produção particular. Portanto, há aqui uma deslocalização de congestionamento, por um lado,
Mas há também, ou haverá certamente pessoas que não vão ter capacidade de há uma outra questão. Há uma outra questão. Eu estou a acompanhar o seu raciocínio, concordo. Há uma outra questão. Imagina que em sede de processo civil, posto lá, pronto, o réu não tem a condição, não tem patrimônio para indemnizar. Eu não consigo encontrar. Ou para contestar, até para contestar, os preparos de contestar. Eu tive um caso. Não, é condenado. Sim. E pronto, temos que executar. Eu não tenho patrimônio, eu não trabalho. Há muitos que estão aí na cadeia. Ele não tem para contestar, ele tem que pedir uma declaração de pobreza. Isso aí não se coloca. Mas a questão é depois para indemnizar. Ele diz, olha, eu não trabalho, eu não tenho patrimônio. Eu não consigo encontrar nenhuma solução. Ou vai à liberdade... Mas aí, sim, ele vai e vai. Agora, a responsabilidade civil é transmissível para os herdeiros, né? Não se extingue só porque alguém agora diz que não tem como pagar. Mas isso é caso que haja... podem ser chamados a responder. Mas eu estou a puxar pela justiça. Eu já entendi a morosidade e a utilidade, não é? É verdade que o processo crime tem esta vantagem de ser mais célere, tem prazos mais apertados, principalmente quando tem arguidos presos. E resolver os dois problemas, o civil e o criminal. Réu, porque réu vem de reis é coisa, e num Estado democrático de direito as pessoas não podem ser coisificadas. Eu até entendo que já deveríamos banir essa agora é expressão. arguido, não? Sim, mas ainda pessoas continuam, insistem. Agora ainda é arguido, é mais uma expressão mesmo para o direito penal. Aquele que ainda não é réu. Não. Esta era a apreciação à luz do direito positivo vigente na época, né? Do outro Estado. Senhora, né? Agora que estamos a falar de um Estado democrático de direito, onde a dignidade da pessoa humana está no centro das atenções, não é admissível codificar uma pessoa, chamar réu, que vem de reis, é necessário ver que o direito coisa. também rege-se pelo conservadorismo da linguagem. Não, está bem, mas... E esse termo réu é de tanta notoriedade, de tanta tradição. Não, o doutor não está a dizer o contrário. Está a dizer que até os países que nos servem de referência para a nossa legislação, para não dizer onde a gente faz o copy-paste, já nos chamam réu. Sim, mas é uma questão semântica também em última instância. Podemos até imitar as coisas boas que os outros também vão fazendo. Agora, eu compreendo a preocupação do Dr. Sebastião 25. E é uma questão que não pode ser ignorada, até porque o próprio direito penal moderno, a doutrina moderna do direito penal, e aqui representada pelo professor Figueiredo Dias, já defendia, em termos de política criminal, algumas ideias, dentre elas a tal não intervenção moderada, que é o reflexo do princípio da intervenção mínima, a desconcentração, no sentido de não serem apenas órgãos formais a cuidarem da justiça. E daí a outra ideia da participação, que é permitir que a comunidade seja chamada a comparticipar na administração da justiça. A adversão penal. A adversão, como por exemplo Moçambique, tinha os tais chamados tribunais comunitários. Não faz sentido você estar a levar um miúdo para um tribunal por causa de uma manga que furtou no quintal do vizinho. Isso é uma questão que poderia ser tratada na comunidade. E o impacto, a eficácia da decisão ali proferida é maior do que levá-lo a um tribunal de Dona Ana Joaquina, por exemplo. Além de que isso tem implicações em termos de custos bastante elevados para o Estado. Poderíamos ensaiar isso, nós temos aí na Constituição há muitos anos o tal juízes de paz que nunca se criou condições para que isso funcionasse. A implementação. E, portanto, deveríamos pensar um pouco nisso para dizer que nesta senda Figueiredo Dias também, e aqui falando da amnistia, eu noto que há uma timidez, as pessoas dizem, peculato, corrupção, vão dizer que estamos a defender os combates. E há muita gente que deve estar a dizer, o doutor Sérgio está a defender isso porque ele é advogado de muitos desses marimbondos e não sei o quê. Eu nunca vi, nem nunca ouvi um cangalheiro aconselhar o médico a cuidar bem dos seus pacientes. Mas também não é mentira, não é? Não, é verdade. Porquê? Porque eu, enquanto advogado, se o meu interesse era apenas ganhar dinheiro, que continuassem as coisas como estão. Por quanto mais processos eu mais ganho. Mas o meu problema não está em ganhar dinheiro. O meu problema está, e aqui a minha abordagem não é como advogado, mas assim é como académico, que a função... Está a ver o fim último do direito. A função é isso, a função principal do direito é a promoção da paz e estabilidade social. Não me interessa ter muito dinheiro num país instável. Está a entender isso? Portanto, a minha perspectiva é patriótica, não é ganhar dinheiro, porque o cangalheiro não diz no médico para não deixar morrer os pacientes. Porque quanto mais pacientes morrerem, mais o cangalheiro enterra e mais ganha. E, portanto, eu estou a ver aqui o problema comum, o problema nacional, o bem comum,
a realização dos fins últimos do direito, a promoção da paz e estabilidade social. Além de que, chamando aqui a colação, os fins das penas, e o doutor Pinheiro tem rebatido muito nessa tese, com o direito penal do inimigo, o direito penal, quando ele diz que as pessoas são recuperáveis, esses são os fins das penas. Nós temos estado a ouvir alguns pronunciamentos nos últimos dias de alguns responsáveis do nosso Estado que andam no sentido contrário daquilo que é a doutrina moderna do direito penal. Eu ouço a Presidente da Assembleia dizer que temos que agravar as penas nos crimes de violência doméstica. Mas não é agravando as penas que nós vamos reduzir essa criminalidade, é estudando as causas para atacar as causas. Porque subir as penas é fácil, isso é tapar o sol com a peneira. Os Estados Unidos têm alguns estados que têm pena de morte. E, no entanto, a gente assiste todos os dias, até crianças a entrar com armas na escola, a matar professores e colegas. Portanto, nós temos é que nos preocupar em identificar as causas e atacar as causas. Por isso é que eu me referi, no âmbito do combate à corrupção, para que ele possa ter, este processo possa ter o apoio de toda a população de Angola, ou das populações de Angola. E tem que se fazer algo para que haja impacto direto na vida das pessoas. E isto aqui é trazer mais comida para a mesa das pessoas, criando mais emprego, garantindo o desenvolvimento das empresas. Você teve o exemplo de algumas empresas que no âmbito do combate à corrupção foram apreendidas e até fechadas, que só trouxe desemprego. Não, o direito não pode ser um obstáculo. O direito penal econômico, como diz ali o doutor Pinheiro e bem, por isso é que se autonomizou do direito penal, recomenda essencialmente medidas não privativas de liberdade. E o professor Figueiredo Dias também defendia na sua tese de que o direito penal moderno hoje prioriza as medidas não privativas de liberdade em detrimento das medidas privativas de liberdade. E foi mais longe. Porque quanto mais gente você tiver na cadeia, que devia ser para a educação, tem que ir para a cadeia. Porque você tem muita gente na cadeia. Não, mas até foi muito mais longe. Isso, o doutor Sérgio está a citar aqui o doutor Figueiredo Dias, o professor Figueiredo Dias. O Figueiredo Dias é discípulo de Cláudio Roxinho. Eu sei. Do qual ele toma esses ensinamentos. Sim, eu sei disso. Eu estudei Figueiredo Dias. Eu estudei numa universidade que o nosso... Teoria do delito... Teoria do delito, participação, autoria e participação. Dedica o livro ao professor Cláudio Roxinho. Sim. Mas não, só para dizer, para acrescentar, que o doutor Figueiredo Dias traz aqui um modelo de política criminal, chamado modelo de política emergente criminal. Significa, ele mostra claramente que, aquilo que o doutor Sérgio disse, que não deve, de facto, o direito penal ser o direito mais visível numa sociedade. Né? Todos já acordamos. Inclusive por causa disso. Ele na sua política, traz um princípio chamado princípio vitimológico. Sim. Ele diz exatamente que mais vale para a vítima, mais vale ver o seu direito reparado. Aqui no princípio vitimológico vem uma espécie... O Estado deve se preocupar também. Vem aqui uma espécie... Ele não chama de uma sanção penal, mas uma espécie de sanção penal, que é a reparação. Porque, no fundo, num processo criminal, o que é que nós pretendemos alcançar, sobretudo quando matar de direito econômico? O que é que nós queremos alcançar? É que o bem prejudicado seja reparado. Então, que a reparação responde à melhor expectativa. O que não podemos é romantizar a liberdade. O que não podemos é cair nessa tentação de romantizar o crime. Para ver... porque eu acho que estamos aqui a romantizar um pouco isto, não é? O problema é que o direito penal é uma quimioterapia. Esse direito empresarial... Doutor Sebastião, o direito mal o que ele disse. O princípio do vitimológico não é relativamente ao arguido, é relativamente à vítima. Eu estou a olhar para a perspectiva que os três partilharam conosco agora há pouco. Não é? Eu percebo, sim, que o objetivo principal em ser do direito penal de empresa. Portanto, é a recuperação do património. Correto é esse. Eu percebo perfeitamente. Mas temos que convir que lograr a recuperação também só é possível havendo colaboração. E no contexto em que nós vivemos, conhecemos bem, somos advogados, sabemos as dificuldades que é em recuperar património, até em demandas interpessoais. Não é? Haver a reparação, a restituição, é um problema terrível. Há uma cultura de incumprimento que se instalou. E então temos que perceber e olhar para o sistema que temos e entender a
a forma de pensar dos criminosos económicos. Para quem comete crimes económicos tem uma forma de pensar muito própria e não privilegiam, a menos que sejam forçados a tal, portanto, a reparação por isso é que eu sugeri voluntária. Que portanto, então, você está a dizer o que não assim, podemos é dizer condiciona o benefício da amnistia a um acordo para a reparação voluntária. Exatamente. E isto seria um elemento de pressão para que essas pessoas viessem rapidamente aproveitar este período de graça, que era a intenção da lei nova. O que não está a perceber, Dr. Sérgio Raimundo, é que o que não está a perceber é que o historial que temos de legislação indica claramente que não tem havido colaboração da parte dos criminosos, de quem comete os crimes económicos. E esta é uma indicação que resulta do quadro que temos. Não é? Portanto, essa é uma indicação com que fico. Porque se houvesse colaboração... Não, eu não subscrevo. Isso é cultural quase. Portanto, em 30 anos construímos uma ideia de incumprimento e de apropriação indevida. As pessoas convenceram-se... Doutor Sebastião, não teve muitas experiências nesse capítulo, tirando esta fase que começou em 2017 e 2018. Nunca tivemos uma experiência igual para chegar a essa conclusão. Agora, a verdade é aquela que eu disse aqui. Em 4 anos, a legislação insiste neste tema. Por força daquelas duas linhas. Matou a eficácia dessa lei. Agora, é preciso corrigir o tiro, dando mais uma oportunidade, para ver se de facto haverá aderência ou não. E aí sim já podemos chegar a esta conclusão. O reinício... Mas se estamos na perspectiva de que agora, o nosso direito é garantista... Naturalmente, além de que os fins das penas visam o quê? Não visam destruir o agente do crime. Claro que visam não, claro que não. A prevenção especial positiva é aquela que visa, a aplicação do direito penal visa ressocializar o agente. Doutor Sérgio, o que eu quero partilhar com o auditório é que... Sim, a especial o que estamos aqui a tentar... A geral positiva. Não é o que se pretende hoje com o aumento das penas. Desculpe só. Quando se devolveu o Código Penal, porque agora o crime de peculato tem que subir a pena porque era muito branda. Mas olhando hoje para o Código Penal, mais uma vez o Presidente foi enganado. Porque a norma do... Atenção, a penalidade aplicável hoje ao peculato no novo Código Penal é mais branda do que do antigo Código Penal, sabia? É uma tendência interessante, porque o princípio é recuperar o património. Sim, mas este é o princípio. Não. O Presidente pediu que devolveu o Código Penal, que era para agravar aquelas penas. E agravaram de tal sorte que, se nós olharmos para as duas normas do Código Penal antigo e o atual, e com base no critério da determinação da norma, a lei mais favorável, esta lei é mais favorável. Porque, no mínimo, o agente... enquadrada com a tendência de se dar prioridade à reparação. Não era essa a leitura. A leitura era mesmo agravar. O sistema todo, o conjunto... Não, mas aqui a intenção não era essa. Desculpe só, porque aqui você, o mínimo pode levar 5 anos e o máximo pode levar 14. Na lei antiga, o mínimo levava 12 e o máximo 16. Portanto, veja qual é a lei mais favorável. Era da lei antiga. Esta agravou, porque são 14 anos. Não, é mais branda. Esta é mais branda. Para a apropriação indevida de... Não, é o seguinte. O peculato é mais branda, a questão do peculato... Justifica ser mais branda. Vamos tentar ser um pouco... Mas a intenção do Presidente da República não era essa. Sim, em todo caso, o Parlamento é soberano. É uma lei que o Parlamento aprovou. Requer uma pequena explicação aqui. Temos que saber que tipo de peculato. Na verdade, que no Código Penal anterior, nós tínhamos, em função do valor, e remetíamos automaticamente para o furto, rombo. E nós ali, parece que a máxima era 12 anos. Não? Parece-me. O mínimo 16. Era 12. E até 16. Porque o peculato, desculpe só, porque o peculato. O Código Penal antigo, bastava que os valores fossem acima de 600 mil kwanzas, exatamente. Né? Quer dizer, e dava logo 12 a 16. Sim. Mas o que está a se passar é o quê? Aqui, na verdade, não é absoluto que nesse Código Penal todos os tipos de peculatos são mais brandos em relação ao antigo. Acontece que aqui também temos que melhorar. Se esse Código Penal voltar para a Assembleia um dia, temos que melhorar. Porque o legislador o que é que fez? Vem com um epígrafe, peculato. Depois está uma descrição dentro que só um binóculo com uma graduação muito elevada consegue descobrir que está a falar do peculato desvio, aqui eu acho que está a falar do peculato furto. Porque, na verdade, temos que melhorar. A doutrina hoje já apresenta vários tipos de peculatos. São média de 6. Aqui o nosso legislador, o nosso Código Penal, trouxe um peculato, fez a descrição toda, depois o artigo a seguir, está a falar 362, 363. O artigo a seguir fala do peculato de uso. A pergunta que me fez,
como o colegiador fez um esforço de trazer peculato de uso e depois esqueceu o demais peculato. Por exemplo, não temos... São subsumíveis em tanto a outros crimes. Mas temos que... Não. Tem que estar claro os tipos penais. Tem que dizer, olha, peculato de uso, é peculato de desvio, peculato furto. Por exemplo, o peculato furto. Você pode ser funcionário público, não tem a guarda dos bens, mas aproveitar-se da sua qualidade, desvia e pegar naquilo é um furto, é um crime comum. Só torna-se peculato por facto de ser funcionário público. Então, esse tipo de peculato não está claro a ser enquadrado aqui no Código Penal atual. Criminal. Temos ainda peculato de desvio, peculato culposo. Quer dizer, não ficam sem punição. Há previsão, tem sido de outros crimes com outra denominação, mas há previsão. Não, mas o problema é que o direito penal obedece o princípio da legalidade não está a dizer o contrário. Quer dizer, quando não está claro, cria uma situação de dúvidas e dúbio para o réu. Portanto, é preciso trabalhar um pouco mais. Eu percebo que seja importante e necessário, mas o que não acredito é que fiquem impunes essas infrações. Há tipos criminais que subsumem, podem ser instaurados e condenados essas pessoas. Desculpe fazer publicidade, talvez. Os tipos de peculato, quem quiser só essa obra, está aqui. São 5 tipos de peculatos que a doutrina apresenta. Essa é obra dele. Essas matérias são especializadas. Eu não tenho dúvida, Capaco. O que não acredito e temos que convir... é buscar especialistas. E temos que convir aqui, Capaco, que é o mesmo problema de branqueamento de capitais. Estas infrações são sempre criminalizadas. Há sempre um tipo criminal em que se subsume. Independentemente de chamar vai para o crime A ou B, vai para o peculato na forma mais haverá comum, sempre punição para esse tipo tem uma qualidade que de infrações. O que não fica é sem punição, isso não. De desvio. É indiferente o conceito académico. 313, o que essa memória não 313, sim. E remetia no 400. Mas o 313 tem um parágrafo que é residual? É residual, encaixa os outros crimes. Que diz que haverá sempre punição. Quando o desvio é de fundos públicos, é por isso que destinado a um fim público, para outro fim público, mas não deve haver a pena já não era prisão, era multa. Não deve haver esse saco sem fundo. Porque não deve haver omissão. Porque isso dá lugar à arbitrariedade. Não. O que eu acho é que não deve haver omissão em relação a tipos criminais. Há um crime, tem que haver uma punição. Ou é crime ou não é crime. A omissão é pior do que... Tem que estar devidamente descrito. Exatamente. Estão lá. Não, a questão é que a descrição é diferente do que aquilo que a gente acha que devia ser em termos... Não, mas é uma questão dogmática. O direito penal tem princípios dogmáticos. E não pode ser afastado A dogmática penal tem suas regras que não podem ser mudadas só porque nós queremos. Bom, meus caros, vamos mudar de assunto porque é um tema que foi muito debatido durante o julgamento do caso Lussati. Falou-se aqui do crime de branqueamento de capitais, que não ficou provado, segundo se diz, por falta de infração subjacente. Quero ouvir o ouvinte Capaco sobre isso. Então está no livro que foi prefaciado pelo professor Sérgio Raimundo. Sim. Este aqui? Não. Sim, é este. O senhor professor prefaciou este livro. Não, só para dizer, por acaso eu ouvi o advogado de defesa do Major Lussati a dizer isto. Ele não tem hipótese com esta proposta de lei da amnistia. Nós estamos a comentar o que disse o advogado ou aquilo? O advogado disse isso. Mas a decisão foi de que houve branqueamento. Não, o advogado disse que, em excesso de recurso, provavelmente poderá ser afastado do branqueamento de capitais, porque não ficou provado no julgamento qual era a infração subjacente. Essa pergunta. Exatamente. Não? Exatamente. Então, eu estou a dizer que, em parte, ele tem razão, porque eu acho que ele leu o nosso livro, um livro que nós lançamos este ano, em julho. Muita publicidade. O prefácio foi feito pelo Dr. Sérgio Raimundo. E nós trazemos este problema. A grande questão do branqueamento de capitais, e já falamos variedíssimas vezes, e até Vizembe me deu a oportunidade de me explicar aqui. A grande questão é que quando nós acusamos alguém por branqueamento de capitais, quer em sede de acusação ou no julgamento, o juiz tem que dizer claramente que acusa ou julga fulano por branqueamento de capitais porque, primeiro, a infração base do primeiro grau, a infração subjacente, é esta. E está tipificado nos termos da lei, no número Y, como tal. Depois, a técnica de inserir esse bem ilícito no mercado formal, criando uma empresa fachada, fictícia, é que é o branqueamento de capitais. O problema é que o nosso sistema jurídico, em matéria de branqueamento de capitais, temos esse problema. Tivemos haver um crime precedente, né? Precedente, que é a infração subjacente, que a doutrina chama. Tivemos uma lei, que o doutor Sérgio falou dessa lei há pouco tempo, a Lei 3/14.
antes de 2020, nós estávamos bem, porque tínhamos uma lei especial que elencava vários tipos de conduta que se configura na infração subjacente ao branqueamento de capitais. O novo Código Penal vem e revoga esta lei. Também por razão, porque a lei era transitória. Só não entendi porque que era transitória, mas pronto. Era transitória, o Código Penal vem... repristinar aquelas normas para o Sim, o Código Penal vem, revoga e não diz nada. A grande questão agora é a matéria de infrações subjacentes a branqueamento de capitais, onde é que devemos recorrer? Porque se não houver uma lei, se não houver uma lei que diz claramente que este tipo de conduta se configura a infração subjacente, estamos a dizer que não há branqueamento de capitais, porque não há branqueamento de capitais se é um crime do primeiro grau. Ora bem, existe especialista também, algum jurista, que eu acho que é um engano, recorre-se ao artigo 88 do regime geral, que é a lei 5/20. 88, número 4, tem uma redação. Acredito, temos que ler o relatório de fundamentação da sentença, acredito que é ali que os juízes ficam a acusar e a condenar, que diz claramente essa redação, que consideram-se infrações subjacentes todas aquelas condutas que têm uma moldura penal igual ou superior a 6 meses. E o tema deste livro é exatamente ali. Essa redação na nossa leitura... Mas essa norma não descreve... Sim, sim. Não descreve. Não descreve Não vai o tipo penal. não vai vir legal O doutor Sérgio, na apresentação do livro... É um saco sem fundo. Exato, eu queria falar, usar essa expressão. O doutor Sérgio, na apresentação, diz assim, é um saco aberto, mas está... Mas isso dá motivo à arbitrariedade. Dá, não, e não dá lugar, não dá lugar à criminalização. Ou fragiliza o Estado. Não dá lugar à criminalização. Aliás, mas que tipo de crime que o coato Major Lussati cometeu para ser condenado? Esta redação não pode ser acolhida no nosso ordenamento jurídico, por esta razão que você explicar, e por outra razão, muito mais até para mim importante. Quando diz que uma infração, uma moldura penal abstrata, mínima de 6 meses, também não pode. Por quê? Porque o próprio branqueamento de capitais, o seu mínimo são 2 anos. Então não pode a infração mãe, a infração do primeiro grau, ter uma mínima inferior com o crime de segundo grau. É como se fosse um autor do crime material levar uma pena inferior que um cúmplice, né? Quer dizer, não faz sentido. Portanto, urge a necessidade de não revermos o sistema de branqueamento de capitais. Para mim, e no livro sugerimos que repristinasse a Lei 13, melhorando ela de uma forma ou outra, mas represtinando a lei, teríamos uma lei especial que tipificasse as infrações subjacentes ao branqueamento de capitais. Eu li o livro do Capaco e percebi que estamos perante um vazio legal, claramente. Exatamente. Beneficia sempre os infratores, não é? Exatamente. Então, teremos muito poucas condenações. Aliás, não teremos condenações sustentadas por lei em sede de branqueamento de capitais. Haverá condenações, sim, mas em relação a outros crimes que têm sido cometidos, mas nunca em sede de branqueamento de capitais, justamente porque é esse vazio legal. Essa explicação. Mas a interpretação do nosso Poder Judicial não é essa. A interpretação do nosso Poder Judicial não é essa. Qual é que é a interpretação do Não, porque aqui, infelizmente, não vigora o princípio da presunção de inocência, mas sim da presunção da culpa. Só num sistema com presunção de culpa é que se pode condenar alguém sem provas. E casos já existiram muitos. Principalmente esses processos mediáticos, há uma forte influência política nas decisões judiciais. E isto não é segredo para ninguém. Não estou aqui a inventar um novo caminho marítimo para a Índia. Intervalo. Bom, estamos a fechar o nosso debate. Professor Sérgio Raimundo, pergunto-lhe em relação ainda ao caso Pedro Lussati e os demais 48 arguidos, deveriam ou não ser julgados num tribunal militar? Qual é o seu entendimento? Depende da perspectiva. Eu acho que não, porque há aí crimes de natureza comum. E há um acórdão do Tribunal Supremo nas vestes, na altura do Tribunal Constitucional, no tempo da falecida professora respeitada Maria do Carmo Medina, que declarou inconstitucional algumas normas da Lei da Justiça Penal Militar, porque houve uma altura que bastava ser militar, mesmo que cometesse um crime de natureza comum, era competente os tribunais militares. Os tribunais civis, ou os comuns, estavam às moscas. E a partir deste acordo, houve uma grande viragem na nossa justiça.
independentemente das pessoas serem militares ou não, se tratarem de infrações criminais de natureza comum, são competentes os tribunais comuns. Agora, o que eu achei estranho é que, pronto, eu não conheço o processo, mas o que veio cá para fora é que os próprios generais, que eram gestores da Casa Militar, lá foram dizer que aquele dinheiro não saiu de lá. E, portanto, eu não sei onde é que foram buscar provas de que aquele dinheiro saiu da Casa Militar. Porque se o coronel do Quando Cubango disse que lhe dava as malas que saíam dos fantasmas do salário, mas se o próprio gestor está a dizer que não saiu de lá, e não foi um general, foram 3, 4 ou 5, por maioria de razão, nunca se poderia chegar à conclusão de que aquele dinheiro saiu. Porque quem acusa tem o ônus da prova. Porque não basta acusar. Infelizmente, por isso é que eu falei há bocado aqui em jeito de brincadeira, o que vigora em Angola, às vezes, aparenta ser o princípio da presunção da culpa e não da presunção de inocência. Porque a presunção de inocência implica dizer que, ainda que eu for encontrado a matar alguém em flagrante delito, até que haja uma decisão condenatória com trânsito em julgado, eu presumo inocente. E o tribunal tem que ser capaz de mostrar materialmente que o A é culpado por A mais B. Não. E deixa-me só sublinhar aqui, é uma obra do Dr. Grandão Ramos, meu ilustre professor, que quanto a essa matéria, ele diz lá claramente, ainda que se prove 99% de que aquela pessoa fez isso, mas se houver dúvida em relação a 1%, tem que se convocar aqui o princípio indúbio pro réu. Exatamente. As pessoas não compreendem, dizem, não, mas isso é premiar o criminoso. Não é premiar. Por isso é que há um ditado popular que diz que mais vale ter um criminoso solto do que um inocente preso. Porque o inocente preso, o criminoso solto, um dia chegará o dia em que ele vai ser responsabilizado e vai para a cadeia. Agora, uma pessoa inocente e ficar preso para depois de não sei quanto tempo se concluir que afinal essa pessoa era inocente. Por isso é que se aboliu a pena de morte em muitos ordenamentos jurídicos, por causa dos erros judiciais. Pessoas que eram condenadas à morte, eram executadas, e depois vinha-se a descobrir que aquela pessoa que foi morta é inocente. Como devolver a vida daquela pessoa que já morreu? E nos Estados Unidos você teve há dias um exemplo de alguém que estava nos corredores da morte como para ser executado. E a última da hora descobriram que o homem era inocente e teve que ser solto. Tivemos um caso em Portugal de um indivíduo que foi acusado de ter morto a avó, e a defesa defendia que ele, naquele dia e aquela hora, estava distante do local do acontecimento, e a justiça não deu isso como certo. E depois apareceu alguém que matou uma terceira pessoa, e essa pessoa confessou que ela também é que matou aquela velha, e ele teve que ser solto, até foi nas vésperas de um Natal. Isso, pelo menos, vi na televisão. Não, este tema e nós aqui temos muitos problemas dessa natureza. Este tema da presunção da inocência é muito caro a todos os advogados. Não é? E nós percebemos que, em 92, temos essa grande conquista semântica e constitucional do princípio da presunção da inocência. Sempre existiu. Sim, mas a Constituição com maior vigor, de 92... Não, mas existiu mais na Constituição de 92 para cá. É uma grande conquista do nosso povo, uma conquista nossa, este princípio. Mas vemos que de lá para cá os advogados têm noção disso, que de lá para cá não houve uma assimilação deste princípio, ainda por todos os operadores do sistema de justiça. E há muita resistência até agora em relação à observância deste princípio. Todos os dias nós temos que ir às quadras, à PGR, tratar de requerer a alteração da medida de coação pessoal, por exemplo, para pessoas que foram detidas num determinado contexto e estão à espera 3, 4 dias para serem ouvidas por um procurador. Quer dizer, eu presumo sempre a culpa, não é? Prefere-se manter as pessoas detidas até ser ouvida e por acaso isso chama a atenção porque tem a ver também com uma questão geracional. Eu cheguei a falar com um procurador que tem a minha idade, é da minha faixa etária, e ele eu tinha um cliente, uma situação destas, estava detido há 4 dias numa esquadra que só tem o procurador na outra, parece que aquilo é uma região, então ele tinha que ser levado para outra esquadra onde estava o procurador e não havia um carro para levá-lo e só tem que ser o carro da polícia, não é? Portanto, então, eu abordo o procurador e o procurador diz, não, ele tem que esperar assim detido até eu conseguir ouvi-lo, né? Tenho que trazê-lo para aqui. Ele acha que é normal alguém estar aí 4 dias inocentemente, sem saber o que fez efetivamente. Então,
Portanto, ele tem a consciência tranquila porque acha que é normal isso. Portanto, é um problema de alteração do mindset dos operadores de justiça, principalmente aqueles que têm intervenção direta na tomada de decisão sobre a manutenção ou a detenção de pessoas. Isso é um trabalho que tem de ser feito e creio que vai ser feito. Haverá sempre muita resistência. O Inês tem que assumir um papel interessante e principal nisso. Tem que se inculcar a partir daí que esse princípio que está na Constituição é uma conquista do nosso povo, é uma conquista nossa e tem de ser respeitado. E tem de haver, ao nível do Conselho da Magistratura, das polícias, uma sensibilidade para se punirem aqueles agentes do sistema de justiça que não respeitam este princípio. Isto é um desafio que temos pela frente e creio que vai obrigar mais, e aqui é importante a dimensão punitiva, nem que seja na natureza patrimonial, porque quando sai do bolso custa mais. Um procurador, se for descontado por ter violado o princípio da inocência, começa a perceber que afinal tem que respeitar isso, né? E creio que aquilo que falta é, do ponto de vista da formação, creio que a formação é contínua, é permanente, mas há também a necessidade das pessoas sentirem o braço punitivo do Estado, sob pena de continuarem a incumprir. Uma boa fiscalização. Incumprir. Exatamente. Obrigado. A Constituição diz isso. A pergunta é sobre a questão do crime cometido pelo Pedro Lussátio. Eu perguntava se deveriam não ser julgados num tribunal militar. Sim. Foi essa a pergunta inicial que começou aqui. Bem, eu subscrevo na totalidade o que o Dr. Serros disse, que depende da perspectiva. Mas também aqueles que defendem que o major devia ter sido julgado num tribunal militar tem uma razão. Eles defendem pelo facto, primeiro, por ser militar, e depois, ele só aproveitou-se desses furtos de dinheiro, com todas as aspas possíveis, na condição de ser major e de ser militar. Ora bem, daí é importante nós depois termos acesso à sentença para nós vermos qual é a fundamentação do juiz, de facto, porque vejamos, se ele, enquanto major, não sei se ele teve a guarda, segundo as declarações, as testemunhas que foram lá, a major que chegaram lá no tribunal dizia que não o conhecia sequer. Significa que ele não tinha guarda dos dinheiros que ele detinha. Não tinha guarda. Não tendo a guarda, significa que ele aproveitou-se na condição, na qualidade dele ser major e militar e furtou-se daquele dinheiro para os seus interesses. Ora bem, nessa perspectiva, e toco no mesmo assunto, estaremos perante um peculado de furto. E sendo assim, não vejo a razão de ser julgado num tribunal militar. Faz sentido ser julgado num tribunal civil, não? Tribunal comum. Ora bem, mas se fosse um peculado, por exemplo, de apropriação, ou peculado próprio, ou desvio, ali já fazia sentido ser julgado, por exemplo, no tribunal militar, porque teria dois pressupostos bem preenchidos. Primeiro, é agente público, e segundo, tinha a guarda dos bens. E ele, ao desviar esses dinheiro que ele tinha a guarda, sob a sua responsabilidade, a sua gestão, se configurar como o fim último desse dinheiro era para fim militar, então se configura num crime, espécie de um crime militar. Então, sei lá, o extravio de uma coisa militar, aí ali faria todo sentido ir ser julgado num tribunal militar. Mas sendo julgado num tribunal comum, faz mais sentido para mim se for um peculado de furto que não está tipificado no nosso Código Penal. Portanto, eu não sei qual é o arranjo e temos que ler a sentença e ver qual é o fundamento do facto que levou com que ele fosse condenado. Manuel Pinheiro? Não, eu acho acertado que o tribunal, a jurisdição comum é competente para julgar este... Eu não disse que não era competente. Você está a fazer várias leituras. Não, eu não tenho dúvidas de que a jurisdição comum é acertada para julgar esse tipo de crime, porque para os crimes militares existe a Lei 4/94 que tipifica os crimes militares e o peculato não é um crime militar. Mesmo que até se fale de bens militares, mas esses bens, como dinheiro, bens públicos, são bens públicos. Os militares, quer dizer, o facto desse meio estar afeto à estrutura castrense não quer dizer que são propriedade deprecidas dessa estrutura, são bens do Estado. O Estado é só um.
Bem, é um argumento aceito. Em relação ao caso do site, a ideia que tinha de que, pela forma como ocorreu, o impacto mediático, aquelas denúncias de que havia excessos da parte dos magistrados, a suspensão do julgamento, com a intervenção depois de órgãos de advogados para mediar aí o conflito entre as partes. A ideia com que fico é de que há muitos fundamentos, há muitos argumentos para as defesas dos 48 arguidos fundamentarem muito bem os seus recursos, não é? que vão agora subir, ou terão já subido, mas creio que há fragilidades que vão ser atacadas e poderão invalidar eventualmente a decisão que foi, a deliberação que foi adotada pelo Tribunal de Luanda. A complexidade nisso é que são mega processos de difícil tratamento e muitas vezes mais de 30 anos aproximadamente de exercício da advocacia, esses processos têm uma instrução sofrida. Exatamente. Fragiliza, claro, sim, está a acusação, não é? E fragiliza a acusação. E o mais caricato, que me parece ser uma peça teatral mal ensaiada, mal ensaiada? Sim, mal ensaiada. E até envergonha o nosso Estado. Como é possível um major nas barbas da Presidência da República, deveria ser uma referência última da moralização do nosso Estado, consegue acumular aquela quantidade pornográfica de dinheiro no meio de tantos altos funcionários do Estado e ninguém se deu conta disso. Por isso é que eu não estou a ver julgar majores e capitães e sargentos e coronéis e os principais gestores não estão lá. Há um dever de vigilância. Não é só o dever de vigilância, aliás. A afirmação daquelas pessoas é de que aquele dinheiro não saiu dali. E há um coro e quem acusa tem que fazer prova. Porque assim, o Estado tem um instrumento de gestão do erário público, chama-se Orçamento Geral do Estado. Então tem que ser o Orçamento Geral do Estado. Quais são as rubricas que estavam destinadas à Casa de Militar ou de Segurança? E não podem ser considerados como isso bens militares, esses recursos? Não é por aí. Não vamos entrar nesses meandros, porque isso é muito delicado, é complicado. E depois ver o relatório de contas, se o dinheiro que está ali para as despesas foram gastos como estão justificados. Porque senão estamos a admitir que o Estado angolano tem saco azul. Mas todos os Estados têm temos que esperar. Todos os Estados têm isso. Há sempre um orçamento secreto. Temos que esperar a decisão do Tribunal da Relação de Luanda para vermos você depois tem dificuldade a racionalidade que guiou. Tem que justificar onde é que andou esse dinheiro. Todos os Estados têm o saco azul, têm a caixa 2. Mas isto... Há países como os Estados Unidos, por exemplo... A diferença é a forma... Isso tem uma rubrica. Tem lá uma denominação, de despesas especiais, mas tem que ter lá uma rubrica. Tem que estar no orçamento, sob pena mas o melhor... de também estar a dar aqui a ideia de que há dinheiros públicos que saem fora do controle dos órgãos do Estado. Mas o melhor nesse aspecto, doutor Sérgio, parece-me que esperar para a decisão da relação de Luanda. Porque esta decisão da relação de Luanda fará caso julgado. Não, ainda não. Não, pode ir ao Supremo. Ainda poderá ir ao Supremo. O Supremo pode ir também para o Tribunal Constitucional. Só se... Mas, em princípio, questões de direito. Sim, se tratar em julgado. Mas ainda não faz caso julgado, porque o Supremo pode julgar apenas as questões de direito. Ainda assim, se não for satisfatória a decisão do Supremo... Bom, então aguardemos pelo desfecho. Que me parece que não são... A presunção de inocência Angola tornou-se muito mais extenso para o surgimento Estamos entendidos. Com fundamentos bastantes. Estamos entendidos. A proposta de lei de amnistia apreciada pelo Conselho de Ministros no passado dia 8 de novembro foi tema aqui do nosso debate com os professores Sérgio Raimundo, Avelino Capaco, Sebastião 25 e Manuel Pinheiro. A nossa informação regressa amanhã, logo pela manhã, como está na hora. Vamos acompanhar a saída do Presidente da República, que se vai deslocar a Oslo, capital do Reino da Noruega. O Presidente João Lourenço vai ver como é que um Estado se organiza por via de duas riquezas: o pescado, o bacalhau e o petróleo. Muito boa noite, foi um prazer e obrigado pela vossa presença aqui hoje no Debate Livre, à terça-feira. Muito boa noite, bom descanso.